A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais, de forma toda especial. Hoje é o nosso quarto dia do estudo bíblico, a quarta parte do estudo bíblico sobre o livro de Gênesis. Gênesis significa começo, e estamos estudando este maravilhoso livro e compreendermos ainda mais as Escrituras Sagradas. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por essa oportunidade de estudarmos a Bíblia e vamos pedir para que Deus ilumine as nossas mentes para compreender mais e mais e que Deus venha me usar para ensinar a palavra dele para os vossos corações. Amém? Fique à vontade para colocar também o seu pedido de oração, fique à vontade para comentar o que você achou do estudo bíblico. Espero que você goste bastante. Compartilha para mais alguém esse estudo bíblico. Se você não assistiu a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, está aqui no canal as partes desse estudo. Assista para você compreender ainda mais, caso você não tenha ainda assistido. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio, pela graça de estarmos vivos na tua presença para aprendermos mais e mais da tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de entendermos a tua palavra. Vem me usar para ensinar o teu povo. Espírito Santo de Deus, venha iluminar as nossas mentes para compreender mais e mais da palavra do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a criação da mulher. Ô glória! A criação, a formação da mulher. Como eu havia dito, nós estamos estudando o livro de Gênesis e vamos falar sobre a criação da mulher. Como foi que a mulher surgiu e tem muitas lições espirituais, lições de vida na criação da mulher. Eu vou colocar aqui na tela para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 18, a formação da mulher. O verso de número 18 diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha só que interessante. O homem estava sozinho. O homem estava sozinho no jardim. Ele não tinha ainda a sua companheira. Ele estava só. E eu acredito que isso era um propósito de Deus. Deus permitir o homem por um período estar só. Porque somente só podemos valorizar a companhia de alguém que Deus entrega para as nossas vidas. Eu acredito que Adão, por mais que ele tenha passado a dificuldade junto com a sua esposa Eva, mesmo assim, Eva foi um presente de Deus para a vida de Adão. Então foi necessário esse tempo de solidão. A Bíblia não descreve quanto tempo Adão ficou sozinho, mas a Bíblia nos mostra que Adão estava só. E Deus, vendo Adão, o homem, sozinho, ele diz: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Significa que o homem estava só. Então, a ideia de Deus é criar
uma adjuntora, auxiliadora, para estar lado a lado com o homem. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E o texto nos diz ainda mais no seu verso 19. Havendo, pois, olha só que interessante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão. Olha só, Deus faz os animais do campo, Deus faz as aves do céu e traz até a presença de Adão. Para ver, olha só, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos. Ou seja, Adão ele começou a nomear os animais a qual ele via. Ele começa a dar os nomes aos animais. Esse seria o nome deles. Verso 20. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ou seja, Adão estava no convívio com a natureza, no convívio com os animais, ele estava nomeando os animais, e os animais tinham seus pares, macho e fêmea. Os animais estavam lá em seus pares. Mas só que Adão provavelmente observava que o leão tinha a leoa e assim por diante. Os animais tinham seus pares, tinha os seus companheiros. E Adão, ele está observando isso. Ele está observando que cada animal tem o seu par, tem o seu companheiro, a sua companheira. E a Bíblia diz aqui, mas para o homem não se achava uma auxiliadora. Ou seja, para os animais tinha. Mas só que Adão não tinha. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Verso de número 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Olha só, Deus visita Adão e dá a Adão um sono pesado. Então o Senhor Deus faz cair um pesado sono sobre o homem. Há fontes teológicas, há crenças de que esse sono pesado que Deus deu ao homem seria quase uma morte. Deus está ali apagando geral Adão. Por isso que a Bíblia usa esse termo, sono pesado. Olha só, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Foi praticamente quase uma morte, mas ele estava vivo ainda. Se ele estava em um sono pesado, ainda estava vivo. E estando vivo, o coração dele batia, ele estava em um sono profundo, em um sono muito pesado. Por que Deus dá esse sono pesado a Adão? Porque Deus vai fazer agora em Adão uma espécie de cirurgia. Deus vai fazer em Adão algo que provocaria nele dor caso ele estivesse acordado. Se Adão tivesse acordado, ele sentiria muitas dores para ser removido dele a costela. Então foi uma espécie de anestesia geral que Deus deu em Adão, que fez Adão cair nesse sono pesado. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Ou seja, Deus ele faz uma espécie de cirurgia, ele tira uma das costelas e fecha o lugar com a carne. Quem faz isso é o próprio Deus. Olha só que interessante, tem muitos mistérios aqui nessa parte da costela e eu gostaria de falar um pouco sobre essa costela de Adão.
que se originou a mulher. Verso 22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Olha só que interessante. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Essa costela aqui, que Deus tira de Adão, tem vários significados teológicos. Tem várias lições espirituais e até mesmo científicas no que diz respeito à costela de Adão. E eu preciso falar sobre isso aqui. Por quê? Porque Deus, ele se utilizou da costela de Adão para formar a mulher. E existem vários motivos porque Deus tirou a costela, e eu vou te explicar quais foram esses motivos. O primeiro motivo, nós podemos dizer aqui, é um motivo científico. É um motivo científico. A ciência, a cada dia, descobre Deus. Cada dia que passa, a ciência descobre Deus. Tudo que a ciência descobre hoje, Deus já sabia há muito tempo, porque Deus é o autor da vida. A ciência descobriu que existe uma célula chamada células-tronco. Você já ouviu falar das células-tronco? O corpo humano você tem também. Todo o corpo humano, seja homem ou mulher, todo o corpo humano tem as células-tronco. Você tem as células-tronco no seu corpo. E para que serve as células-tronco? As células-tronco possuem a capacidade de se auto-reproduzirem, multiplicando-se em novas células, que dão a origem a todos os órgãos e tecidos do corpo. Olha só que interessante. Elas são células jovens que apresentam a capacidade de autorrenovação. Essas células troncos geram células filhas idênticas em forma e função a si próprias, e de originar todas as células do sangue. Você vai entender por que eu estou falando da célula-tronco. Além disso, as recentes pesquisas mostram a possibilidade da célula-tronco regenerar órgãos, outros órgãos e tecidos não pertencentes ao sistema sanguíneo. Onde se encontra também essas células-troncos? Aonde se encontra essa célula-tronco? Sabe aonde se encontra? No tutano dos ossos. Olha só que interessante. A ciência descobriu que no tutano dos ossos se encontra a célula-tronco. E, em especial, se encontra a célula-tronco nas costelas. Olha só que interessante. Repetindo, essas células-troncos, elas servem para regenerar tecidos. Olha só, elas servem para regenerar tecidos. Regenerar outros órgãos e tecidos. E essa célula-tronco se encontra também nas costelas. A ciência já comprovou isso. Eu vou mostrar aqui uma informação que eu achei interessante, vou colocar aqui na tela, no site da BBC News. BBC News, você pode pesquisar também. Menino ganha novas orelhas feitas a partir de cartilagem de costelas. Olha só, a partir da cartilagem de costelas, criaram novas orelhas. Olha só como a ciência tem crescido nos últimos tempos. É bíblico, né? A Bíblia fala no livro de Daniel que nos últimos tempos a ciência cresceria. Então já foi comprovado cientificamente que existe as células troncos
e essas células troncos é capaz de reconstruir tecidos e órgãos. Basicamente isso. E aqui nessa notícia de um site muito sério, né? É a BBC News Brasil. Nós temos essa notícia aqui, ó. Menino ganha novas orelhas feitas a partir de cartilagem de costelas. Olha só que incrível. Foi usado as costelas para tirar a cartilagem e fazer novas orelhas para esse menino. Se você quiser ver essa reportagem, essa notícia, é só você pesquisar aí no Google. Menino ganha novas orelhas feitas a partir de cartilagem de costelas. Aí você pode ler essa notícia inteira. Então, isso prova a Bíblia. Olha só que interessante. Isso prova a Bíblia Sagrada. Vamos voltar para o texto? E da costela, verso 22, capítulo 2. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Nossa, fico arrepiado aqui de emoção. Esse arrepio aqui é de emoção. Fico arrepiado de emoção a saber que a ciência está comprovando o que a Bíblia já dizia há milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. Depois eu posso trazer um estudo aqui para vocês para falar sobre aquilo que a Bíblia já fala e a ciência tem descoberto. A ciência descobriu que a Terra é redonda. A Bíblia já falava que a Terra era redonda há muito tempo. Não só isso, mas tantas outras coisas que a Bíblia já falava e a ciência está descobrindo recentemente. Isso aqui, na minha opinião, é muito forte e muito interessante. Vamos lá? E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Uma outra lição importante a respeito dessa costela é o seguinte: por que Deus não usou? Observe. Por que Deus não usou um osso do pé? Deus poderia ter tirado um osso do pé do homem e desse osso formar a mulher, mas não, Deus tira da costela. Sabe por que Deus não tirou o osso do pé? Há um significado por ser o osso da costela. Eu já mostrei aqui um dado científico, mas existe um dado filosófico, uma lição espiritual nisso. Se Deus tira a mulher do osso do pé do homem, isso era um sinal de que o homem era superior à mulher e de que a mulher era inferior ao homem. Então Deus não tira do osso do pé, porque Deus não quer que o homem compreenda que a mulher é inferior a ele. Por isso que Deus não tirou do osso dos pés, por exemplo. Deus não tirou do osso da cabeça. Por que Deus não tirou do osso da cabeça? Porque Deus também não queria que a mulher fosse superior ao homem. Deus não tira dos ossos que estão aqui no crânio, porque Deus não quer que a mulher seja superior ao homem. Deus não tira dos ossos dos pés, porque Deus não quer que a mulher seja inferior ao homem. Mas Deus tira do osso do lado. A costela fica aqui, ó, do lado. Por que Deus tira do osso da costela? Porque Deus queria dar uma mensagem para o homem, que a mulher é semelhante, a mulher é igual ao homem. Por isso que tirou da costela de Adão. Não tirou do osso da cabeça nem do pé, da cabeça para não ser superior, do pé para não ser inferior, mas da costela do lado para demonstrar que a mulher é semelhante. A mulher é semelhante. Não é superior e nem inferior, mas semelhante. Por isso que o texto sagrado nos diz, nos fala sobre: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu,
e tirou das costelas e fechou no lugar. Mas aqui um pouco mais acima, no verso 20, diz assim: mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante. Não inferior e não superior, mas semelhante. Outra lição importante a respeito da costela é que a costela, ela fica protegida pelos braços. Os nossos braços protegem as nossas costelas, porque as costelas ficam aqui do lado. Então Deus tira da costela. Deus poderia ter tirado do osso das costas, mas Deus não tira do osso das costas, porque a mulher não vai estar atrás do homem, mas do lado do homem. Então, a costela recebe a proteção dos braços. Ou seja, Deus tira a mulher da costela para representar que o homem tem a função de ser um protetor da mulher. Olha só que interessante. Assim como os braços protegem as suas costelas, o homem deve proteger a sua esposa. Enquanto a mulher é a adjuntora, a auxiliadora, o homem é o protetor. Isso aqui é muito forte. Isso aqui tem um significado muito interessante. Então, uma mensagem aqui para todos os homens e para todas as mulheres também. Deus constitui a mulher para ser uma adjuntora, ou seja, uma auxiliadora do homem. E Deus constitui o homem para ser um protetor da mulher. Por isso que, fisicamente falando, o homem ele pode ter uma estrutura física diferente da mulher, justamente por conta disso, para promover a proteção à sua família. Desde os primórdios, os homens eram os caçadores, os homens eram os protetores dos seus lares, das suas famílias. E a mulher, auxiliadora dos lares. Há também uma representação da costela no sentido de Cristo, porque a Bíblia nos fala que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele pecou lá no Éden, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele venceu no deserto, venceu na cruz. E quando Jesus morre na cruz, nasce a igreja, a noiva de Cristo. Assim como Adão, através do sono profundo dele, nasce Eva, assim, na morte de Jesus, nasce a igreja. Adão aqui representa também Jesus Cristo. Adão também simboliza Jesus Cristo e Eva simboliza a igreja do Senhor. Então, esse nascimento aqui representa também o nascimento da igreja. E outra informação, uma outra lição importante que eu quero trazer sobre a costela, observe bem, mas só para concluir melhor aqui sobre a questão de Adão representar Cristo, é nesse sentido, porque Adão é o homem que falha e Cristo é o homem que não falha. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o modelo da perfeição. E Adão, ele foi o modelo da imperfeição, porque Adão, ele falhou no Jardim do Éden. E Jesus Cristo, ele venceu na cruz. Jesus Cristo fez o inverso de Adão. Enquanto Adão, ele desobedece, Jesus Cristo obedece. Enquanto Adão cai, Jesus Cristo permanece de pé. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. É o Adão perfeito, o Adão que não errou. E com a morte de Jesus, acontece o nascimento da igreja. E esse nascimento da igreja representa também o nascimento aqui de Adão e Eva. Porque a Bíblia inteira, escuta isso, a Bíblia inteira é sobre Jesus. De Gênesis até Apocalipse. Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Todas as histórias bíblicas, todos os acontecimentos bíblicos apontam para Cristo. Apontam para a vida, a história e os feitos de Jesus. Então, tudo que acontece aqui em Gênesis é também uma representação de Cristo.
uma representação do poder de Cristo, da vida de Cristo. E o nascimento de Eva é uma representação também do nascimento da igreja. Mas tem uma coisa aqui importante que eu quero falar também sobre a costela de Adão. Perceba que Deus forma, olha só que interessante isso que eu vou te falar agora. Perceba que Deus ele forma a mulher da pele de Adão? Não. Deus forma a mulher do sangue de Adão? Também não. Deus forma a mulher da carne de Adão? Também não. O que Deus usa para formar a mulher? Comenta aí. O que Deus usa? Tá claro, Deus usa o osso da costela. Então Eva, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Olha só, Eva não foi criada da carne de Adão. Eva não foi criada do sangue. Eva não foi criada da pele. E isso tem um sentido e um simbolismo interessante. Perceba que a carne, o sangue e a pele são coisas flácidas, são coisas mole. Perceba que a pele é algo maleável. Perceba que a carne também é maleável. Não tem rigidez na carne e nem na pele. Mas o osso não. Se você pega uma pele, você pode cortar, rasgar uma pele. Mas o osso é difícil quebrar. O osso é rígido. Então, o osso é firme. Deus ele não cria da carne, do sangue e também da pele, mas Deus ele cria do osso. E isso tem um simbolismo. Sabe por que Deus ele cria do osso também? Não só por essa questão científica, mas Deus cria do osso porque o osso dá uma ideia, um simbolismo de algo físico, de algo rígido, de algo firme, de algo que não se quebra facilmente. Se Deus criasse a mulher da carne, daria a ideia de que a mulher é frágil e fraca. Mas Deus cria a mulher do osso porque Deus quer dar uma mensagem também. Qual é a mensagem que Deus quer dar? Que Deus está criando do osso porque a mulher é forte. Tudo bem, eu sei que a mulher tem várias limitações. Uma delas é a questão dos períodos, menstruais que a mulher tem. Mas só que a mulher, ela tem uma força diferente do homem. A mulher tem uma força diferente do homem. Vou te explicar qual é a força da mulher. Um exemplo. Nenhum homem da terra conseguiria carregar uma criança dentro da barriga. Nenhum homem da terra conseguiria ficar 9 meses com uma criança dentro do ventre, sentindo enjoos, sentindo dores. E no momento do parto, as dores terríveis que uma mulher passa. Quem é mulher aqui sabe, né? Quem é mulher aqui sabe a dor que você tem para gerar a luz, para dar a luz, gerar uma criança para esse mundo. Nenhum homem conseguiria suportar a dor de um parto. Então Deus escolhe a mulher. Deus escolhe a mulher para gerar vida. Olha só a profundidade e a importância da mulher na história da humanidade. Sem a mulher não existe vida. A participação do homem é pequena comparada com a participação da mulher na criação de outro ser humano. Ou seja, por que a mulher tem essa força? Por que a mulher tem essa força de ficar 9 meses com uma criança na barriga, sentir dores de parto e ainda mais dar de mamar para essa criança e ainda mais ser a cuidadora desta criança, ser a protetora desta criança? E tem mães aí que é 1001 utilidades. Ela tá dando de mamar para a criança
e ao mesmo tempo tá esquentando o leite, fazendo a comida do marido, resolvendo problemas. É assim ou não é, dona de casa? Você que é mãe, não tem dias que você tem que se virar nos 30? Não tem dias que você tem que ser 1001 utilidades? Então o homem é forte, mas só que a força da mulher é diferente da força do homem. O homem tem a força física, mais do que a mulher, concordo. Mas a mulher tem uma força diferenciada. Por isso que Deus escolhe a mulher para gerar filhos. Mas sabe por que a mulher tem essa força toda? É porque Deus dá? Amém. É porque Deus dá. Mas a mulher tem essa força toda porque a mulher foi criada do osso do homem. A mulher não foi criada da pele, porque a pele se rasga. A mulher não foi criada da carne, porque a carne se corta. A mulher não foi criada do sangue, porque o sangue também não tem força. O sangue é um líquido. Se coloca a mão ali e atravessa o sangue. Mas a mulher foi criada do osso. E o osso é algo firme, que não se quebra facilmente. Então Deus cria a mulher do osso, como quem diz, eu estou criando do osso porque ela vai ser forte na terra. Eu estou criando do osso porque ela vai ser forte para suportar as dores de parto, vai ser forte para ser auxiliadora do homem, vai ser forte. Por isso, Deus ele tirou do osso. Deu para entender? Que simbolismo interessante, né? Então existem várias lições da costela de Adão. Só recapitulando aqui para a gente ficar bem gravado na memória. Existe um dado científico a respeito da costela, já provei para vocês aqui, a respeito das células tronco. Existe um dado filosófico, a mulher não foi criada do osso da cabeça, nem das costas, nem dos pés, mas do osso da costela, ou seja, a costela fica do lado do homem. Então Deus faz a mulher para ser semelhante ao homem. Deus, ele tira e cria do osso, porque o osso representa força, e a mulher tem esta força de vida. E a costela também representa o nascimento da primeira mulher, representa também o nascimento da primeira igreja vinda de Cristo. Então existem vários simbolismos na costela que foi removida de Adão para o nascimento, a criação de Eva. Verso 23, e o homem disse, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. É carne da minha carne, porque uma vez Deus tirando do osso Deus forma carne, nervos, pele, tecido e etc. Por isso que Adão diz, e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de varoa. Varoa quer dizer mulher, porque do varão quer dizer homem, foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E assim nós concluímos o capítulo 2 de Gênesis. Então, ali acontece o primeiro casamento entre Adão e Eva. E os dois se tornam uma só carne. Essa expressão uma só carne significa um só coração. Uma só carne significa um só pensamento, um só ideal, um só propósito. São duas pessoas em um mesmo propósito, em uma mesma direção, em um mesmo objetivo. Isso significa uma só carne. A expressão bíblica, uma só carne, significa duas pessoas que se casam e têm juntas um mesmo propósito, um mesmo objetivo, uma mesma missão. Os dois olhando para uma mesma direção. Isto é casamento. E é constituição divina. Homem e mulher,
não com todo respeito à opinião das pessoas, mas Deus não fez o homem para casar com o homem. Deus fez o homem para casar com a mulher. Deus não fez a mulher para casar com a mulher e nem o homem para casar com um homem. Tá certo? A criação de Deus é o homem e mulher. Tá certo? Verso 24, é a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Bruno. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É claro, é evidente que eu respeito a opinião de todos, eu respeito a escolha das pessoas, não estamos aqui para forçar ninguém a nada, mas o projeto de Deus é homem e mulher. Se na sua família existe alguém que opinou sexualmente por outro caminho, não se entristeça, não fique indignada com isso. Ame essa pessoa, respeite a escolha desta pessoa e quem sabe Deus ele pode transformar a vida dessa pessoa para compreender que assim Deus fez, homem e mulher. Amém? Então eu quero aqui desejar que todas as pessoas que são homens e casaram com outros homens, e são mulheres que casaram com outras mulheres, a minha oração é que o Espírito de Deus abençoe essas vidas, que elas possam viver uma nova história. Tá certo? Mas nós estamos aqui para ajudar e não para julgar ninguém. Mas estamos aqui para ajudar. Mas só que o projeto de Deus é o homem se casar com a mulher. Se na sua família existe alguém assim, não distrate essa pessoa, não ofenda esta pessoa. Ofender essa pessoa não vai resolver nada. Ficar brigando com as pessoas pela opção sexual delas não vai resolver. Então nós temos que tratar com amor as pessoas que decidiram seguir um outro caminho. Todavia, eu concluo dizendo, por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher. Então o projeto de Deus é o homem se casar com a mulher. Amém? Espero que essa lição bíblica possa ter orientado você. Deixa eu te perguntar, gostou do estudo bíblico de hoje? O que você achou dessa história da costela? O que você achou da criação da mulher, essa explicação a respeito da criação da mulher? Deus tira da costela, existe um dado científico que comprova a respeito da costela. Que maravilha, né? Enquanto a ciência está descobrindo as coisas, a Bíblia já revelava há muito tempo. Espero que você tenha gostado desse estudo. Clica no botão gostei, compartilha para mais alguém e nesse momento vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse maravilhoso estudo da palavra. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por esse ensinamento, por esse estudo bíblico maravilhoso. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais e mais para compreendermos a tua santa palavra. Senhor Deus, abençoa cada vida que se encontra aqui, com as bênçãos dos altos céus. No nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre todas as famílias, sobre cada coração. No nome de Jesus que o Senhor venha abençoar as nossas vidas na tua presença e que o Senhor venha abençoar todos os casais da terra. Que o Senhor venha abençoar as famílias com as tuas bênçãos e as tuas misericórdias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos. E todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, mais e mais. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E segunda-feira estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico às 15 horas. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre. E um grande abraço no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente.